Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aí na gravação. Vou tentar gravar aí o máximo de vídeos possíveis na sequência e já deixar tudo programado para vocês. Então não esquecer aí os recados de sempre. Tá? Vamos comentar o vídeo aí se vocês gostaram ou não gostaram. Deixa o like, curte a página, tá? Compartilha com os amigos aí que estão começando a estudar sobre o mercado financeiro. Não esquece que tem um Telegram aí na descrição, tem um link. Quem tá lá no Telegram com a gente, tá? Bater papo com a gente, tirar dúvida e tudo mais, fica lá à vontade, tá? E um Pix aí para apoiar o canal, quem quiser apoiar o canal para a gente estar adquirindo novos livros, materiais, etc. Tá? Fiquem à vontade e agradeço todo mundo que tem apoiado o canal aí. Já tem material novo aí que o pessoal ajudou aí a gente adquirir e os próximos livros aí devem ser muito bons aí, vocês vão gostar bastante, tá? Então a gente terminou nessa parte de risco e prejuízo, tá? No último vídeo. Então dando continuidade, tá? Então, sobra na batalha. A maioria dos amadores não admite que opera os mercados por divertimento. Tá? Deixa eu só fechar algumas coisas aqui no computador, pessoal, que tá um pouquinho lento. Vou diminuir um pouco de as coisas abertas aqui. Prontinho, já vai melhorar. Sobra na batalha, tá? A maioria dos amadores não admite que opera nos mercados por divertimento. A história mais comum para efeitos de fachada é que estão nos mercados para ganhar dinheiro. Na verdade, quase todo mundo, quase todos os operadores de mercado se empolgam ao extremo quando investem em ideias e ainda em evolução. Operar nos mercados financeiros é mais respeitoso do que apostar nos cavalinhos, mas a sensação é igualmente intensa. Então, quando você opera, é a mesma sensação de você estar apostando. Tá? É a mesma sensação de você estar apostando em cavalo, apostando em jogos, apostando no cassino. Então, você precisa saber se controlar para você não desenvolver essa compulsão, tá? Que você de jogo e tudo mais. Operador maduro. Os operadores bem-sucedidos caracterizam-se pela autoconfiança, mas nunca são arrogantes. As pessoas que sobrevivem nos mercados mantêm-se em constante estado de alerta. Acreditam em suas habilidades e métodos de operação, mas estão sempre de olho em ouvidos abertos para novos aprimoramentos. Seguros e atentos, calmos e flexíveis. Os operadores bem-sucedidos são companhias divertidas. Então, o que acontece? O cara que é bem-sucedido, você vai ter uma evolução, a gente vai falar sobre isso, para você chegar como um operador maduro bem-sucedido. Quando você estiver bem-sucedido, resumindo, você vai ser seguro do que você faz. Você vai saber que o seu sistema funciona, você vai ter autoconfiança, você vai sobreviver no mercado e vai ganhar dinheiro. Mas você vai estar sempre esperto para uma nova visão, uma nova tecnologia, um novo indicador que pode agregar à sua operação, que pode agregar a sua forma de operar para que faça com que você continue ganhando dinheiro ou melhore até a sua questão profissional, entendeu? Então, isso é muito importante, tá? A disciplina, né? Então, uma coisa importante, uma frase que ele cita, né? De uma treinadora de cachorro, adestradora de cachorro que ele conheceu, que ela falou assim, né? Que quando um cliente foi conversar com ela, o cliente falou assim: quero treinar meu cachorro para vir quando eu chamar, mas não quero treiná-lo para sentar, deitar. Aí ela respondeu para ele: você quer treinar um cachorro para passear sem coleira? É uma das coisas mais difíceis. Então, primeiro você tem que ensinar ele a ser obediente, ele te obedecer, como sentar, deitar. O que você está pretendendo é como se ele como se ele quisesse, né, que o cachorro dele fosse um neurocirurgião, mas não quer que ele vá para o ensino médio. Então, para o cachorro obedecer, treinar, andar sem coleira e tudo mais e tal, ela teria que treinar primeiro o básico, que é o que a gente fala. Então, primeiro, na análise técnica, você não vai sair aprendendo índice, você vai aprender o que é análise técnica, você vai aprender o que é topos e fundos, tendência, teoria de Dow, Fibonacci, Elliott, e você vai começar a aprender as coisas dentro do mercado financeiro, e dentro das coisas que você for aprendendo, você vai evoluindo até que você ganhe experiência e conhecimento suficiente, por exemplo, para operar índice dólar. Tá? Então, muitos operadores novatos esperam sentar-se de frente às suas telas e ganhar dinheiro fácil em day trade. Estão pulando do ensino médio e partindo direto para a neurocirurgia. Tá? Então, esse é um grande problema. Tá? Então, sobre a escrituração, a gente tem que ficar muito ligado, que é uma coisa que eu sempre comento muito com vocês, tá? Bons operadores mantêm tudo anotado, tudo gravado. Então você pode filmar suas operações,
você pode gravar suas operações, você pode printar suas operações, anotar, mantenha seus ganhos por perto e suas perdas mais perto ainda. Então, quando você tiver uma perda, você tem que manter mais perto ainda essa perda. Para quê? Para que você possa manter tudo gravado e ver o que você está fazendo e saber seus erros, porque os seus erros vai fazer com que você aprenda a não errar mais. Os seus ganhos, você não vai aprender a ganhar mais, mas os seus erros vai aprender você parar de errar. Tá? Treinando para a batalha. Então, a responsabilidade crescente. Né? Inicie com uma conta pequena e aprenda a operar sem intuito financeiro. Vá crescendo e aprendendo, até que tenha tamanho suficiente, até que tenha tamanho suficiente para fazer dinheiro de verdade. Deixa eu só achar qual que é esse slide. Falando bastante coisa hoje, né? Utilizo. Eu só alterar isso aqui, pessoal, rapidinho. Aqui treinando para a batalha. É suficiente. E aqui vá crescendo. Pronto. Suficiente para fazer dinheiro de verdade. Avaliações constantes. O mercado nos testa o tempo todo, mas apenas alguns prestam atenção a esses testes. Com base neles, avalia o desempenho em todas as operações e nos atribui uma nota. Mas poucas pessoas sabem onde encontrá-las. Tá? Como que você vai fazer isso? Com as suas anotações. Tá? Treinando até que os procedimentos se tornem automáticos. O treinamento é automatizar procedimento. Então você vai treinar até você automatizar. Onde você compra, onde você põe stop, onde é o ganho. Onde você compra, onde você põe stop, onde é o ganho. Automatize as entradas e saídas parciais em sua mente. Repita, 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 repita. Até que isso se torne automático. Tá? Gráficos básicos. Operar é apostar na mudança de preço. Então a gente vai sempre apostar que o preço vem recuando e sobe, ou que o preço sobe e continua subindo. A gente vai sempre apostar que o preço ele vai se mexer para algum lado, que ele vai mudar de preço, tá? O preço é um consenso de valor entre todos os participantes do mercado, expresso na decisão de comprar e vender no momento da operação. Então o preço ele é um resumo do que os operadores querem, tá? Então o preço é uma decisão do mercado, independente do valor patrimonial por ação, independente de quanto vale a empresa, porque se o mercado quiser comprar uma empresa que não vale nada e todo mundo começar a comprar, o valor da ação vai subir, independente de tudo isso, entendeu? Então isso é muito importante, né? Então quanto vale uma ação? É o valor patrimonial da ação? Não. O valor da ação é o quanto o mercado quer pagar por ela. Se o mercado quer pagar muito, vai pagar muito. Se o mercado quer pagar pouco, vai pagar pouco, tá? Deixa eu aliviar um pouco de coisa aqui. Não sei porque o computador está lento hoje. Acho que é o horário. Deixar o profit aqui, que ele consome muito. Ó, melhorou bastante já. É o profit que está consumindo. O significado do preço. Máximas e mínimas. Né? Então, a gente tem as máximas, a gente tem as mínimas, a gente tem o preço de abertura e o preço de fechamento. Viradas ao longo do dia e amplitudes semanais refletem o comportamento das multidões. Então, a gente tem que saber o significado de uma máxima, de uma mínima, que é abertura, que é fechamento, as viradas, né? Então, ao longo do dia você vai ter as viradas. Então, caiu muito forte de manhã e voltou o dia todo, fechou para cima, né? Então, tudo isso é importante. Os mercados, uma coisa legal de vocês pegarem isso, tem aqui no canal, operações lucrativas com candlestick, tá? É uma playlist só de operação de candlestick que vai falar muito sobre máxima, mínima, fechamento, padrão de candle, reversão e tudo mais, tá? Os mercados são um reflexo da psicologia de massa. O preço de abertura estabelece o primeiro equilíbrio do dia. O equilíbrio do dia, porque assim, a abertura, você tem as pessoas que estão operando a abertura em si, e você tem aquele cara que no meio da noite ele foi analisar uma ação, ele falou, puta, essa ação tá barata, eu vou comprar amanhã. O cara põe a ordem e deixa lá. Quando o mercado abre, ele vai executar no leilão essa compra dessa ordem. Tá? Então, por isso que é importante o preço de abertura. Se você, se você for operador a curto prazo, um day trade, por exemplo, preste atenção na faixa da abertura. A faixa máxima e mínima dos primeiros 15 minutos, 30 minutos de negociação. Vocês podem ver que eu sempre marco isso. Sempre que o mercado abre, eu espero uns 15 minutos, eu marco a máxima e a mínima. A maioria das faixas de abertura vai ser rompida. Então, ela vai ser rompida para cima ou para baixo.
que é importante, porque pode mostrar para a gente de que lado que está assumindo o controle naquele momento. A gente pode engatar uma operação no fluxo ou até no rompimento falso dessa região, tá? O significado do preço ainda, na máxima, né? Por que os preços sobem? A resposta comum, mais compradores do que vendedores. Mas não faz sentido, por quê? Em toda operação você tem uma pessoa que compra e uma pessoa que vende. Então como que você pode ter mais comprador do que vendedor numa ação? Impossível. Então o que que acontece? Por que o preço sobe? Porque em todas as operações, né, você tem um comprador e um vendedor, mas quando o comprador agride, quando ele está mais entusiasmado do que os vendedores, ele agride o book de venda, o preço sobe. Quando os vendedores estão mais entusiasmados do que os compradores, eles forçam os preços para baixo, tá? Então, na mínima, os ursos ganham dinheiro quando os preços caem. A cada dá um tique, né, um tique para baixo, gerando dinheiro para os vendedores a descoberto. À medida que os preços caem, os touros ficam cada vez mais irrequietos. Param de comprar e saem de campo. Então, quando o preço está caindo, o cara que está comprando, ele para de comprar, porque ele vai esperar chegar até um ponto mais barato para ele começar a comprar mais barato, né? Então, eles param de comprar e esperam para comprar mais tarde. Quando os compradores recuam, torna mais fácil para os ursos puxar o preço para baixo e a queda continua. Até que chega num momento que os touros falam, não, agora eu vou voltar a comprar porque está no preço melhor do que eu queria. Aí começam a recomprar de novo, tá? As ações, tá? O ponto de mínima de cada barra reflete o poder máximo dos ursos no período em questão. Então, o ponto mais baixo da barra diária reflete o poder máximo de força do urso durante o dia. E o ponto de mínima de uma barra semanal mostra a maior força na semana, né? E dos 5 minutos nos 5 minutos e assim por diante, tá? O fechamento, o preço de fechamento, ele é assinalado no gráfico de barras, por exemplo, por um tiquezinho que aponta para a direita, ou no candlestick, você tem que ver se é de alto ou de baixo, onde ele vai fechar, tá? Então é o preço que a maioria das pessoas procura no jornal diário. Então no fechamento do dia, quanto fechou a Petrobras? A Petrobras fechou em 27,12. Então é isso que eles vão ver. Não interessa o que aconteceu durante o dia, o cara olha o preço de fechamento. Sua importância é ainda maior nos mercados futuros, porque depende dele a liquidação das contas. Isso quer dizer o quê? Eu estou operando no mercado futuro, estou comprado em índice. Subiu 1.000 pontos. O que vai acontecer no final do dia? Você tem que saber, se você dormir posicionado. Esses 1.000 pontos vai ser creditado na minha conta como lucro. E esses 1.000 pontos eu vou abrir amanhã zerado, no ajuste. Então, se amanhã cair, ele vai sacar da minha conta 1.000, ou 500, ou 400. Se subir, ele vai depositar na minha conta mais. Mas o meu preço passa a ser o ajuste e não mais o preço que eu entrei. Porque esse valor já foi creditado na minha conta. Tá? Então, isso é muito importante. A realidade dos gráficos. Os tiques de preços formam barras que, por sua vez, compõem padrões à medida que a multidão escreve seu diário emocional na tela. Os operadores bem-sucedidos aprendem a reconhecer uns poucos padrões e a operar a base deles. Então, o que a gente tem que fazer? Quando os preços começam a se mexer, então sobe, desce. Então, por exemplo, com o tempo, a gente vai aprender a detectar padrões, tá? Então, os preços começam a subir e descer. Vou botar maior aqui para vocês. Tá? Então, os preços começam a subir e descer, tá? E a gente começa a identificar padrões nesse movimento, tá? Então a gente começa a identificar que a gente pode ter um rompimento, ou que a gente pode ter uma falha de rompimento, ou que a gente tem um pivô, por exemplo. Então isso, com o tempo a gente vai identificando isso, tá? Isso é muito interessante, tá? Muitos amadores pulam de uma ação para outra, mas os profissionais tendem a operar nos mesmos mercados durante anos, tá? Então o cara que é profissional, o cara se especializa no mercado. Ah, vou operar só índice dólar, eu vou operar só Petrobras e Vale, vou operar só 5 ações, 10 ações, porque você não precisa mais do que isso. Essas ações já têm volume suficiente para que você consiga ganhar dinheiro à vontade, índice, dólar e tudo mais. Mas você precisa se especializar nessas ações ou nesse tipo de mercado, mercado futuro, mercado de commodities e tudo mais, tá? Definições básicas, tá? Então, aqui eu vou desenhar para vocês. Então a gente tem tendência de alta ou de baixa. Tendência de alta, topos e fundos ascendentes, tá? Então eu vou tendo topos e fundos ascendentes. Aí se eu tenho uma virada de tendência, se eu tenho uma tendência de baixa, eu vou ter topos e fundos descendentes. Eu vou ter topos e fundos descendentes, tá? Então aqui eu tenho uma tendência de alta e aqui eu tenho uma tendência de baixa. Aí eu vou ter as linhas de tendência. O que é linha de tendência? É quando a gente liga os fundos por uma linha. Então a gente tem uma linha de tendência onde o preço tende a segurar e voltar a subir.
segurar e voltar a subir. Então, a linha de tendência de alta a gente traça pelos fundos, a linha de tendência de baixa a gente traça pelos topos. Então, onde o preço segura e tende a continuar caindo. Suporte e resistência. Suporte e resistência, quando o preço vai subir, ele pode encontrar uma resistência. Uma resistência para continuar seu movimento de alta. E quando ele sobe e começa a cair, ele pode encontrar um suporte, que é sempre de baixa, para que ele suporte os preços e os preços voltem a subir. Então, quando tem, se eu, por exemplo, né, então deixa eu apagar aqui. Então, muitas vezes eu tenho um preço, que né, o preço ele faz esse movimento. Então, só para dar um exemplo. Então, aqui em cima eu tenho uma linha de resistência, porque o preço está tentando romper essa região, não consegue. Aqui embaixo eu tenho uma linha de suporte, porque o preço está tentando romper essa região para baixo e não consegue. Muitas vezes ele testa suporte e testa resistência, né? Aí vai testar resistência, vai testar suporte, vai testar resistência, e fica numa questão. Muitas vezes o mercado rompe, eu tenho aqui uma linha que ele era uma resistência, depois que ele rompe, ele vem testar essa região e ela passa a ser um suporte, tá? Então, essa até é uma lei de Down, que é todo suporte vira uma resistência e toda resistência vira um suporte quando eles são rompidos. Então, a gente tem muitas operações que a gente vai tentar entrar na ação aqui, ou no índice ali. Quando ele vem testar essa região de força, ele mostra um movimento de reversão ali, tá? Topos e fundos. Então, a gente tem os topos e fundos. Então, a ação faz um topo e faz um fundo, é onde ele reverte o preço, tá? Você pode ter topos minoritários, você pode ter topos majoritários, tá? Onde você tem um movimento majoritário, um fundo majoritário, tá? Caudas de canguru. Então, o que ele fala de caudas de canguru? É quando o preço, você tem uma ação que o preço está movimentando, aí ela faz o que? Ela vem, aí ela faz um candle forte de queda e depois continua. É o que o Alex chama de TSI, né? O que é a TSI, que é da técnica da cauda superior, né? Cauda inferior, da sombra inferior, alguma coisa assim, tá? Tem sombra inferior, a gente pode chamar de iguana, que é um candle que tem um rabo comprido, né? Então, por isso que chama iguana, tem outras pessoas que falam assim, tá? E falsos rompimentos, né? Que são algumas das melhores oportunidades de negociação. Ocorrem depois de falsos rompimentos. Por quê? Normalmente, tá? Então, não vou entrar em muito detalhe de falso rompimento, mas normalmente quando a gente tem, por exemplo, o preço ele vem e fica trabalhando dentro dessa região, o que ele faz? Ele tenta romper e volta, tenta romper e volta, tenta romper e volta. E quando ele volta, ele costuma voltar com muita violência e vai do outro lado. Aí ele volta com muita violência e vai do outro lado, até que ele faça um movimento correto e rompa. Tá? Quem quiser aprender bem essa questão de rompimento falso e tudo mais, playlist do canal, Bob Voma, análise técnica explicada, né? Understand Price Analysis, 5 minutos candle da Mystic, tá? Então, para operar em candle de 5 minutos, fala muito de rompimento, rompimento falso, rompimento verdadeiro, tá? É muito bom, pessoal, tem aqui no canal, tá? Então, vamos lá. Aí temos topos e fundos duplos e triplos, tá? Então, o que é um topo duplo? O mercado faz um topo, volta para testar uma região e ele vem testar de novo o topo duplo. E quando ele faz isso, ele pode vir e perder essa linha do meio aqui, né? Então, ele faz como se fosse um M. Fundo duplo é a mesma coisa, só que ao contrário. Então, ele faz um W. E o triplo? O triplo, ele vai testar 3 vezes. Então, ele vai fazer um terceiro teste e vai cair. Tá? Então, o triplo ele pode ter vários formatos. Ele pode ser um oco e um okoi, que seria ombro, cabeça e ombro. Então, você tem ombro, cabeça e ombro. Tá? E você pode ter ele invertido. Você pode ter um ombro, cabeça e ombro. Aqui vocês não estão vendo, né? Então, você pode ter um ombro, cabeça e ombro invertido. Tá? Então, aqui é a linha do pescoço que chama. Tá? Então, aqui não deixa de ser um okoi, só que os ombros... só que os ombros são do mesmo tamanho do pescoço, tá? Bandeiras. O que são bandeiras? Bandeiras é quando a gente tem um movimento de alta e o preço ele vem fazendo um movimentinho assim padrão. Você consegue fazer o quê? Você consegue traçar um canalzinho de baixo aqui e a gente tem um mastro, né? Uma puxadinha de alta e ele faz essa correçãozinha para depois ele romper e continuar fazendo um outro movimento de alta, tá? Congestões. Congestões é quando a gente tem o preço preso num retângulo. Então, a gente consegue, muitas vezes, vir aqui
e traçar um retângulo aqui. E o preço ele fica preso dentro desse retângulo, tá? Então o preço ele fica aqui dentro desse retângulo, tá? Aí a gente vai ter os triângulos. Então triângulos a gente tem basicamente 3 tipos de triângulos, tá? A gente vai ter o triângulo ascendente, onde a parte de cima do triângulo é reta. Então a gente tem aqui basicamente um ângulo reto, tá? Do triângulo, porque os preços vêm aqui e começam a fazer isso aqui, ó. A tendência desse triângulo é romper para cima. Então você tem os triângulos descendentes, que você vai ter o mesmo movimento, só que o triângulo ele vai ser ao contrário, tá? Então você vai ter que os preços vão vir e vão ficar aqui dentro desse triângulo, até que eles se comprimem aqui no final e rompem na direção, né, normalmente para baixo, mas ele pode romper a qualquer direção. É que na probabilidade estatística ele rompe na direção da linha reta aqui, tá? Vou até passar um pouco de ideia de vocês, o porquê que isso acontece, só para vocês terem ideia, só um conhecimento aí a mais. O que acontece aqui? Aqui mostra que os vendedores estão defendendo essa região. Então, quando o preço chega aqui, os vendedores batem com força e conseguem jogar o preço aqui embaixo. Aí os touros jogam o preço para cima de novo na mesma região. Aí os ursos batem de novo, só que eles já não conseguem jogar aqui embaixo, eles só conseguem jogar até aqui. Aí os ursos jogam no mesmo patamar de novo. Então os ursos estão com força ainda para jogar para cima. Na outra perna aqui, os ursos já não têm força nem para atingir o ponto inferior, já é um ponto mais curtinho. Até que chega um momento que os ursos saem na jogada e os touros conseguem fazer um rompimento. Então essa é a ideia, é a perda de força da venda conforme vai se mostrando a formação do triângulo. E a gente tem o triângulo simétrico, que ele é um triângulo mais ou menos assim. Tá? Então o triângulo simétrico é um problema, porque a gente não sabe quem está ganhando, a gente só entende que as forças elas estão se comprimindo, até que ela pode romper para qualquer um dos dois lados. Então o triângulo simétrico é o que tem menos probabilidade de romper para um determinado lado. Tá? E o volume. O volume é a quantidade de ações negociadas ou valor financeiro negociado para cada tempo, para cada candle, ou para cada gráfico, se é 5 minutos, diário, pontos, tudo mais. Então ele é expressado normalmente em volume de ações ou volume negociado. Então ele faz aquelas barrinhas na parte de baixo ali do gráfico, que a gente fica vendo lá o volume. Normalmente a gente põe uma média de 20 períodos, para saber se o volume está alto ou o volume está baixo em determinado momento das operações. Deixa eu só ver qual que é o próximo aqui, pessoal, tá? Então vou parar por aqui esse vídeo. Daqui a pouco eu gravo mais um para vocês. Ok? Então não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar com o pessoal aí. Um abraço e até a próxima. Valeu!